Bom dia, eu sou o Leonardo aqui de Cascavel, sou empresário do ramo de cervejarias e estou aqui hoje nas 10h30 na live da SIC. Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 16 de novembro de 2020. E o assunto de hoje, cultura cervejeira, uma fonte de empregos e amigos. E o nosso convidado é o Leonardo Bordim, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, responsável técnico e cervejeiro da Cervejaria Mitra de Cascavel, é coordenador do Núcleo Setorial de Cervejas Especiais da SIC. Muito bom dia, Leonardo. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço muito ao convite do Michel, presidente da SIC, de estar aqui hoje conversando um pouquinho mais sobre cervejas especiais com vocês e o mercado todo que envolve essa iguaria nossa de todo dia. Leonardo, quem agradece somos nós. E obrigado pela audiência, e dizer que hoje o assunto é empresarial, mas um pouco mais leve, né, do que outros que nós tivemos aí ao longo desse percurso da live das 10h30. Leonardo, beber cerveja é um hábito em grande parte do mundo, né? O que na verdade a cerveja tem de tão especial para cair tão fortemente no gosto das pessoas? Legal. Nesse primeiro momento eu entro com uma pergunta então para ti. Você já viu alguém bebendo cerveja triste? Eu nunca vi isso. Jamais. Já começa a ser especial por aí. Enfim, eu vou passar para você mais ou menos uma ideia de qual é a ideia e o porquê nós julgamos que a cerveja seja tão especial para a população de maneira geral. Se nós observarmos dentro de eventos, por exemplo, casamentos, festas, encontros de amigos, casamentos chiques, casamentos mais populares, pensamos aí também em clubes de Luluzinha, clube do Bolinha, pensamos, por exemplo, numa situação de estarmos sentados na varanda de casa no final da tarde ou mesmo na beira da praia. Para todos esses momentos, a cerveja é uma ótima companheira. Se nós pensarmos no leque de opções, nós podemos refletir que ela agrada tanto o público com menor poder aquisitivo como o público com maior poder aquisitivo. Pensando dessa forma, nós vemos que é um produto extremamente democrático e popular. Isso com certeza faz dela um produto que é especial em praticamente todos os momentos. Se nós pensarmos hoje na situação da existência de mais de 150 estilos de cerveja catalogados no mundo, isso que eu digo para você oficialmente, já em guias de estilo de competições internacionais, nós podemos ter uma ideia do leque de opções que nós temos e de como nós podemos agradar as pessoas de uma maneira muito completa. Então, dificilmente alguém vai tomar algum desses estilos e não vai se agradar com eles. Então, diante desse cenário, nós percebemos como ela é um produto democrático, popular e eclético. Então, é um produto formidável, é um produto que tem um apelo bastante popular também. Hoje, dificilmente você encontra, por exemplo, aqui no Brasil, uma cerveja super premiada a um custo maior do que R$200, R$300 a garrafa, certo? Isso se você for fazer um comparativo com outras bebidas alcoólicas, é um produto muito popular. Se você, por exemplo, pegar uma garrafa de cerveja de uma cachaça premiada, você vai pagar muito mais que isso. Um whisky 21 anos, 24 anos, muito mais ainda, e um vinho de uma safra específica que tem qualidades absurdas, você também vai ter valores absurdos também, muito maiores do que os R$200 a R$300 que a gente encontra aqui no Brasil. E isso nós estamos falando de produtos importados, que lá fora vão custar $20, $30 uma garrafa. Então é um produto muito popular e por isso muito apreciado por uma gama gigantesca da população. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham nessa live das 10h30 da SIC, hoje, 16 de novembro, tanto pelo Instagram e também pelo Facebook da SIC. Muito obrigado. O nosso assunto de hoje, um assunto leve, muito diferente de alguns que nós tivemos aqui em alguns momentos, né, desse ano tão atípico e tão difícil, né, cercado pelos efeitos da pandemia do coronavírus. E quem nos acompanha hoje é o Leonardo Bordim, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc. Até onde eu sei, a Exalc é uma das grandes universidades formadoras de engenheiros agrônomos do Brasil e gentilmente aceitou o nosso convite de participar desse assunto, de um tema, né, tão interessante, ao mesmo tempo que faz com que as pessoas se tornem, né, nessa mesa de bar ou aonde esteja, se tornem amigos, né?
Leonardo, existe um segmento, né, que pelo menos no Brasil eu entendo que seja um pouco mais recente, você vai esclarecer aqui, que é o do chamado de cervejas especiais, né? Quais são, para o leigo, né? Eu sou um leigo, eu gosto de beber, mas não entendo muito profundamente do assunto, né? Quais são as diferenças básicas da cerveja tradicional da cerveja especial? Bom, hoje nós temos uma confusão de conceitos muito grande nessa parte de cervejas especiais, cervejas de massa ou mainstream que nós chamamos, e é muito difícil ter uma resposta pronta para essa pergunta. Mas eu vou passar algumas linhas gerais para vocês entenderem. O que hoje eu classificaria até nem seria cervejas especiais, mas seriam cervejas fora do padrão de consumo nosso atual brasileiro. Seriam cervejas produzidas ou com ingredientes diferentes, por exemplo, o uso de frutas, o uso de outros cereais que não a cevada, a utilização de especiarias, a forma de produção diferente de uma cerveja convencional que nós estamos acostumados a tomar, que no nosso caso aqui no Brasil seria a Pilsen, e que na verdade, se nós avaliarmos bem, não é uma Pilsen, mas ela é uma American Light Lager, ou seja, não é uma Pilsen, porque hoje, se nós pensarmos em Pilsen, nós pensamos em German Pilsner, Bohemian Pilsner, que são dois estilos alemães de cervejas que são muito mais intensas do que as nossas Pilsens brasileiras. Então, o que faz dessas cervejas especiais, eu vejo, ou seja, elas serem fora desse padrão, é a criação do cervejeiro que está formando a receita, o toque de cada pessoa, de cada indivíduo que produz a cerveja, que faz a receita, que coloca os ingredientes diferentes, que espera o tempo de maturação apropriado para a cerveja. Para vocês terem uma noção, quando a gente cita essa situação de tempo, de processo de fabricação da cerveja, nós estamos falando hoje de uma cerveja de massa que ela sai para o mercado em 7 dias, desde a fabricação do mosto cervejeiro até a ida para o mercado. Nós estamos falando aí de um período muito curto que não respeita os processos biológicos normais de um fermento, de uma levedura. Então, eu acredito que se nós unirmos todas essas situações de formas diferentes de fabricação da cerveja, de tempo de processo respeitado, isso faz com que ela seja diferente. E alguns toques muito regionais, alguns toques muito próprios do local que está sendo feita essa cerveja. Se nós pensarmos só em respeito ao tempo de processo, para vocês terem uma noção, hoje uma cerveja Pilsen, que é uma Lager, ela deveria sair da fábrica em pelo menos 21, 30, 40 dias. Por quê? Porque esse tipo de cerveja ele respeita uma fermentação, quando você faz um processo adequado, de 7 a 10 dias. Depois nós temos todo o processo de maturação ainda, 15, 20, 25 dias de maturação. Então nós, para termos um produto adequado e que agrade mais ao seu paladar, nós temos que respeitar o processo, como manda, eu diria, o figurino das boas práticas de produção de cerveja. E quando nós pensamos em uma produção para atender massa, nós não conseguimos fazer isso. Agora, quando nós pensamos em atender um público que quer ter uma experiência diferente, quer ter prazer ao tomar uma cerveja, não só resfriar a garganta, que é o que a gente chama, nós precisamos respeitar os processos. E esses processos demoram, esses processos não são rápidos. Então eu acho que são esses fatores que fazem com que as cervejas especiais sejam diferentes, tragam maior padrão de prazer para as pessoas, e obviamente isso vem junto com uma situação de ter um custo um pouco mais elevado. Mas esse custo não é porque a cervejaria está tendo lucros exorbitantes, mas sim porque ela está tendo custos mais elevados para trazer um produto de mais qualidade para você. Eu quero mais uma vez agradecer quem nos acompanha pela plataforma do Facebook, a SIC Cascavel, e também pelo Instagram, e dizer que esse conteúdo, a exemplo de todos os demais, vão ficar lá permanentemente, né, para consulta, para pesquisa ou para assistir e entender um pouco mais desses assuntos todos no canal A SIC Cascavel no YouTube. Quem nos acompanha hoje é o Leonardo Bordim, que é coordenador do Núcleo Setorial de Cervejas Especiais da SIC, a quem novamente eu agradeço. E o nosso assunto, cultura cervejeira, uma fonte de empregos e amigos. Uma das propostas aqui desse nosso encontro de hoje é para que ele seja um pouco mais descontraído, e eu vou tentar, na medida do possível, fazer isso. Eu estava lembrando, Leonardo, daquela primeira pergunta que eu fiz uma pergunta, você devolveu uma réplica que para mim
se em algum momento eu vi alguém triste tomando cerveja. E eu pensei e raciocinei no seguinte, olha, no início, né, até o primeiro gole o cara pode estar meio triste ou meio preocupado ou meio brabo, mas eu tenho certeza que o humor dele muda rapidamente a partir da quantidade de goles e copos que ele vai ingerindo, né? Exatamente. Isso facilita muito, viu? Isso facilita muito. Eu conheço um pouquinho mais de vinhos, Leonardo, e estava vendo você falar que são aproximadamente 150 tipos de cervejas homologadas no mundo, e de vinhos nós temos aproximadamente 5 milhões de rótulos, e você falou que um bom valor de cerveja com uma certa qualidade, ela giraria em torno de R$200. E no mundo dos vinhos, R$200 é um vinho que a gente pode considerar minimamente razoável, né? E eu tenho certeza que a quantidade de pessoas no mundo que ingerem cerveja é muito maior do que o de vinho, porque a cerveja é uma bebida muito mais acessível e muito mais popular. Ou seja, a gente está falando de um mercado gigante no mundo, e eu gostaria que você dissesse, né, o que esse mercado de cervejas representa em números no Brasil. Legal, eu vou aproveitar e já fazer um contraponto em relação ao que você falou do mercado de vinhos. Hoje nós temos 5 milhões mais ou menos de rótulos de vinho. Hoje no mundo nós temos 150 estilos diferentes. Dentro de cada estilo desse, cada cervejeiro de cada cervejaria desenvolve as suas variações. E nós temos uma possibilidade hoje de variações tão grande, para te ter uma noção, hoje nós temos mais de 100 tipos diferentes de maltes. Só de cevada, pensando só em malte de cevada, mais de 150, 200 variedades de lúpulos diferentes e um sem número ainda inimaginável de fermentos, leveduras, né? Hoje, utilizando-se de produtos comerciais, nós temos aí mais de 100 tipos diferentes de fermentos também disponíveis. Então, se nós fizermos as interações entre esses produtos, nós temos um leque de opções quase infinito de possibilidades. Então, o que acontece? Dentro de uma cervejaria, mesmo eu fazendo o mesmo estilo de uma outra cervejaria, eu faço esse estilo com as minhas variações. E isso faz com que nós tenhamos um leque de opções gigantesco. Para vocês terem uma noção, só lá na Cervejaria Mitra, hoje nós temos mais de 20 tipos diferentes de cerveja. Então, essa variação te traz tamanha riqueza de experiência degustativa, que eu diria que hoje, se você quiser tomar uma cerveja diferente a cada dia da sua vida, até o resto da sua vida, você vai tomar, e isso vai perpetuar por gerações, porque todos os dias as cervejarias estão fazendo coisas diferentes. Então, assim, é só para fazer um contraponto pensando no mercado de vinho também, que é um mercado muito complexo, mas eu estando dentro do mercado de cervejas, eu digo que o mercado de cervejas é mais complexo do que o do vinho. Porque nós temos essa gama absurdamente grande de matérias-primas e interações entre elas, que o vinho também tem, mas eu acredito que seja um pouco menor essa gama de interações. Mas voltando a falar sobre o mercado de cervejas aqui no Brasil. Hoje, o mercado de cervejas especiais corresponde a mais ou menos em torno de 2 a 2,5% do mercado total de cervejas no Brasil. Ele é um mercado muito pequeno ainda. E se nós analisarmos o mercado de cervejas diferentes de Pilsen, esse mercado é menor ainda, porque dentro desses 2 a 2,5% nós estamos considerando as cervejas Pilsens, ou seja, as American Light Lagers produzidas pelas cervejarias artesanais ou ditas cervejarias de menor porte. Então nós estamos falando aí de um mercado que talvez gire em torno de 0,5% a 1% no máximo. Assim. Pensando que hoje as cervejarias que produzem em uma escala um pouquinho maior de cervejas Pilsen, isso representa dentro de uma cervejaria 80%, 90% da produção. Então o mercado ainda é bem pequeno, nós temos aí um mundo a ser explorado no Brasil. E o que é mais legal é que esse mundo a ser explorado, principalmente por parte do consumidor, ele é absurdamente grande, e eu convido você, inclusive, a vir participar desse mundo e entender um pouco mais, porque você não vai se arrepender. Realmente deve ser, como o dos vinhos, um mundo extremamente fascinante, né? Então, pelo que você falou, a exemplo do vinho, ou até mais que o vinho, as possibilidades de variações na formulação das cervejas é realmente infinito, né? E é também uma arte, né? Como no vinho, conhecer e degustar essas cervejas especiais diferentes, né?
O que você pode dizer em relação ao mundo das cervejas especiais aqui em Cascavel? Como é que está a situação hoje? Se você pode dizer quantas cervejarias existem, quantos empregos esse segmento gera atualmente, Leonardo? Hoje, aqui em Cascavel, nós estamos falando em torno de 7 a 8 cervejarias, já consolidadas, já com CNPJ, com inscrição no Ministério da Agricultura, né, que é o que é necessário para você exercer regularmente o trabalho de fabricação de cervejas. E nós estamos falando aí em torno de 100, cento e poucos empregos diretos e mais 200 e alguma coisa indiretos. Então, é um mercado que mesmo dentro de uma cidade igual a nossa, de médio porte, e dentro de um ramo que está ainda se consolidando, nós já temos aí alguns números bem consideráveis. Apesar de que o consumo ainda não está assim expressivo, devido a essa situação de falta de conhecimento do próprio consumidor, mas devagarinho nós estamos fazendo esse trabalho que nós, no ramo de cervejas artesanais, chamamos de beer evangelização, que é levar o conhecimento e levar a ideia do consumo de cervejas artesanais, especiais, enfim, para o público de maneira geral. E desmistificar um pouco essa ideia de que uma cerveja escura é cerveja forte, uma cerveja clara é fraca, de que eu não posso tomar uma cerveja no inverno em vez de tomar vinho. Então, esse trabalho nós temos feito de uma forma cadenciada, vagarosa, pelo tamanho das cervejarias, né, e pela possibilidade que nós temos de acesso ao público consumidor, mas nós estamos fazendo devagarinho e convidamos todo mundo aí a fazer parte desse mundo. Ô Leonardo, eu tive a oportunidade em 2001 de estar na Alemanha e eu estive em Munique na principal, né, cervejaria. Lá, na verdade, eles consomem muito chopp, na verdade, né? É isso, né, na Alemanha, né? Bom, eu estive no principal ambiente lá desse tipo de bebida no mundo e o que me impressionou é a quantidade que o alemão consome, né, desse tipo de bebida. Eu gostaria, a partir disso, Leonardo, que você fizesse um contraponto, né? Quais são os países que mais consomem, se você tiver a per capita aproximada, e entender também aqui no Brasil o que esse setor econômico pode avançar nos próximos anos. Hoje, os dados específicos, assim, eu não recordo com muita precisão, mas nós estamos falando hoje em consumos elevados, por exemplo, na República Tcheca, que se não me engano é o maior consumo per capita do mundo, que chega próximo a 200 litros ou passa um pouco. E nós estamos falando no Brasil em termos de, se não me engano, 60 litros, alguma coisa assim por ano, né? O consumo per capita. Então nós temos aí muito a avançar nesse consumo. Obviamente a gente tem que pensar num consumo consciente, sempre consumo consciente. Na verdade nós não estamos aqui com a ideia de levar uma ideia de alcoolismo, nada, não é isso. Nós precisamos ter um consumo consciente disso. Qualquer bebida alcoólica tem que ser consumida de forma consciente, em volumes que sejam adequados para cada pessoa, nada de exagero, exatamente com o intuito de gerar saúde e não trazer malefícios para a saúde das pessoas. Então, nós estamos aí num mercado que ainda tem muito a avançar em termos de consumo de volume, mas eu acredito que no Brasil nós podemos trabalhar muito mais com a ideia de consumo de qualidade, com a ideia de beba menos, beba melhor, do que em termos de volume especificamente. Aqui no Brasil nós temos ainda uma visão de que cerveja é a Pilsen, e nós temos a possibilidade de alterar um pouco isso, e mesmo tendo um consumo adequado, mais baixo, termos um consumo de cervejas mais agradáveis ao paladar. Então, nós temos aí muito a que avançar na questão de volume, sim, mas principalmente na questão de qualidade de produto. Esse é o ponto principal. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, 16 de novembro de 2020. Quem nos acompanha é o Leonardo Bordim, que nasceu em Cascavel, tem 34 anos, é casado e ainda não tem filhos. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, responsável técnico e cervejeiro da Cervejaria Mitra de Cascavel e é o atual coordenador do Núcleo Setorial de Cervejas Especiais da SIC, que gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre cultura cervejeira, uma fonte de empregos e amigos. Leonardo, você acabou de tocar num assunto muito importante, né, no consumo responsável dessa bebida que, obviamente, tem teor alcoólico, né? Nessa questão toda, se beber não dirija, esse mercado consumidor sofreu algum tipo de impacto, né, em vendas nesse sentido?
E que tipo de orientações vocês dão, ou se vocês têm algum tipo de campanha que realmente trabalha essa questão que é tão importante, né, do consumo consciente? A questão do consumo consciente e da ideia do se beber não dirija, ela vai muito de pessoa para pessoa, apesar de nós termos legislação a respeito, mas eu acredito que a falta de fiscalização aqui no Brasil ainda é muito grande. Então nós temos um problema aí que eu acho que é mais estrutural em termos de fiscalização. O que eu acredito sim é que não há uma queda de consumo devido a essa situação de se beber não dirija. E eu acho que o mais importante que a gente tem que levar para a vida vai consumir bebida alcoólica? Não dirija. Leva alguém, chama alguém, motorista da rodada, ninguém vai ficar extremamente chateado, triste por não poder um dia beber com os amigos. A ideia é confraternizar junto. Então o que acontece? A ideia nossa é sempre desenvolver essa ideia de consumo consciente aqui no núcleo de cervejas especiais da SIC, desenvolver uma ideia de consumo consciente, desenvolver uma ideia de que se você for beber, chame alguém, chame um táxi, um Uber, alguma coisa assim, para que nós não tenhamos problemas de consumo, acidentes, consumo excessivo, acidentes de trânsito. Por quê? Porque nós queremos que você seja, obviamente, um consumidor praticamente eterno enquanto durar a nossa vida terrena, e essa vida não seja ceifada por um descuido tão simples como esse, né? Então nós do núcleo acreditamos muito na situação de que nós podemos ter esse consumo consciente, nós podemos evitar acidentes de trânsito tendo medidas simples, como por exemplo gastando um pouquinho mais com Uber. Na verdade, se você for fazer uma conta de quanto as pessoas têm de consumo médio de cerveja em termos financeiros e quanto custa um Uber para ela ir e voltar, eu posso te garantir que o percentual que representa é muito pequeno, o pagamento de um Uber, de um táxi, em relação ao que as pessoas gastam bebendo. Então, não é desculpa, economizar dinheiro não é desculpa para não ir com um transporte alternativo, não o próprio transporte. O consumo consciente, né, Leonardo, ele pressupõe também que essa pessoa entenda que esse tipo de investimento no Uber é muito menor do que correr um risco que pode ser extremamente elevado e trazer consequências graves não só para a vida dela, como para a vida de terceiros também, né? Empreender no Brasil, Leonardo, é uma tarefa realmente difícil, desafiadora, em função de uma série de coisas, da oscilação econômica que o Brasil historicamente vive e também por um conjunto de regras que acaba por engessar o setor empresarial, né? Quais são as maiores dificuldades hoje de se estabelecer nesse ramo de cervejas especiais e qual que é o impacto da questão tributária nesse mercado? Legal. Realmente aqui no Brasil o desafio do empreendedorismo é gigantesco. Nós temos uma máquina extremamente morosa e que dificulta a vida do empreendedor. Mas eu vejo alguns entraves aí especificamente para as cervejarias. O primeiro deles que eu vejo, que talvez seja um entrave bem razoável assim, é com relação aos custos iniciais de desenvolvimento dessa atividade. Esses custos de aquisição de equipamentos e outros suportes acessórios, esses custos são bem elevados. Essa é a primeira situação. A segunda situação que nós temos, e nós já vamos chegar na parte tributária, a segunda situação que nós temos é a dificuldade de acesso ao mercado. Esse acesso ao mercado, quando nós tratamos especificamente de cervejarias pequenas, por não termos capacidade grande de divulgação, de equipe de vendas, esse talvez seja um dos piores entraves para esse setor. Essa parte comercial é muito cruel para esse nível de empreendimentos pequenos, né? Mas acho que isso é de maneira geral, não é só para cervejarias. Com relação à parte tributária, isso também não é só para o ramo de cervejarias, mas a parte tributária eu acredito que talvez seja um dos piores problemas que nós enfrentamos no Brasil, se não o pior. Eu diria que o sistema tributário brasileiro ele é eliminatório, basicamente, né? Ele elimina empresas ao longo do tempo. E nós precisamos mudar isso de uma maneira muito rápida, porque na minha opinião, um dos grandes problemas de falta de desenvolvimento do Brasil seja a dificuldade que a gente tem de trabalhar.
no Brasil especificamente. E a parte tributária é muito cruel, não tanto pela carga tributária em si, porque a carga tributária tem países que têm uma carga tributária muito maior. O problema no Brasil é a dificuldade que nós temos de recolher um imposto, um tributo. Nós temos uma dificuldade tão grande de emissão de uma nota fiscal devido à quantidade de normas, a complexidade das normas, a dificuldade de você conseguir entender essas normas, porque elas são muito complexas e muito variadas. Então talvez esse seja o principal problema. Para você ter uma noção, eu já cheguei a demorar 2 horas para emitir uma nota fiscal. Isso é o fim. O que acontece? Se você analisar estritamente do ponto de vista financeiro de uma empresa, o recolhimento de um tributo é um problema, é um prejuízo para a empresa. Pensando estritamente na questão financeira. Obviamente nós temos aí todo um trabalho a ser feito em relação à questão de contribuição para a nossa nação, enfim, com recolhimento de tributos e tudo mais, com o custeio da máquina pública, isso daí é normal. Agora, o maior problema que nós temos é a dificuldade que nós temos de recolher esse imposto. Eu acho que esse que é o principal problema. Então, isso passa, na minha opinião, por uma simplificação grande nas normas tributárias, e talvez esse seja um dos maiores entraves que nós sentimos, principalmente no ramo de cervejas, de cervejarias, de maneira geral, porque nós temos substituição tributária, imposto próprio, aí tem impostos que são calculados por dentro, outros por fora. Então, assim, é uma salada mista que nos engessa e nos deixa, ao invés de eu estar trabalhando na produção de cervejas, na comercialização e no atendimento ao cliente, eu estou recolhendo tributo e tentando entender as normas tributárias do país. Isso é um grande problema. Leonardo, só para endossar tudo isso que você falou, as reformas estruturais no Brasil, e principalmente a tributária, é uma bandeira de décadas aqui da SIC, e o que a gente lamenta é que, em função de assuntos periféricos, né, o Congresso e o governo não se entendam numa pauta que é tão importante para permitir que a economia do país se modernize e deslanche, né? A grande expectativa era de que essa reforma tributária acontecesse em 2020, em função dessas questões todas que a gente acompanhou ao longo do ano, essas dificuldades excepcionais, ficou para 2021. Tomara que realmente aconteça para facilitar a vida daquelas pessoas que realmente fazem a economia brasileira acontecer, tanto na geração de empregos quanto na geração de riquezas. Eu percebo aqui no teu breve currículo que você é o responsável técnico e cervejeiro da cervejaria Mitra. Então a pergunta que eu faço para você agora, Leonardo, é a seguinte: como é que funciona, para a gente entender melhor, para quem nos assiste, vai acompanhar em algum momento esse nosso encontro, como é que funciona esse processo de formação, né, de um cervejeiro, de um técnico cervejeiro? Dê aqui algumas informações para a gente, por favor. Legal. Com relação à formação de profissionais no ramo de cervejaria, nós temos aí alguns cursos específicos, certo? Aqui no Brasil, o que a legislação reza a respeito disso, especificamente em relação ao Ministério da Agricultura? Nós temos que ter responsável técnico na cervejaria, e esse responsável técnico não necessariamente é alguém já formado numa área específica de cervejaria, certo? Então, assim, nós podemos dividir esses profissionais da área de cervejaria em dois. Seriam os técnicos cervejeiros ou alguém formado mais especificamente em cursos superiores de cerveja, que ainda nós não temos cursos muito reconhecidos aqui no Brasil. Enfim, isso normalmente vem de cursos feitos na Alemanha, Estados Unidos, se não me engano, também tem curso de formação de mestres cervejeiros. Então, assim, nós temos aí cursos de técnicos em cervejaria aqui no Brasil, tem um em Vassouras, no Senai do Rio, e tem também um na Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau. Nesses cursos, normalmente as pessoas aprendem a como fazer cerveja, como gerenciar uma cervejaria e entender todos os processos relacionados à produção de cerveja e comercialização. Já quando nós vamos trabalhar com mestres cervejeiros, que são uma formação um pouco mais integral em relação à parte de produção de cerveja, nós estamos aí falando também em engenharia de equipamentos, são atividades bem mais complexas que nós ainda não temos um curso desse aqui no Brasil. Então, assim, hoje, se nós analisarmos as cervejarias de maneira geral, as cervejarias pequenas,
elas são pautadas muito mais pela criatividade e pelo desenvolvimento de conhecimento autodidata das pessoas que criam a cerveja nas cervejarias. E isso tem um valor muito grande, do que especificamente uma formação acadêmica, formal, né? Então, assim, se nós pensarmos em responsabilidade técnica, nós temos aí alguns ramos que permitem a atuação nesse mercado, que são engenharia química, engenharia agronômica, engenharia de alimentos. Tem alguns ramos aí que permitem a responsabilidade técnica por cervejarias. Mas nessa parte de criação e produção, isso hoje aqui no Brasil vai muito mais, devido a não ter uma regulamentação ainda em relação a exigências de se ter um técnico em cervejaria, vai muito mais isso da criação e da capacidade de estudo autodidata do cervejeiro do que de uma formação específica, né, na área. Hoje nós percebemos isso muito, como eu falei antes, nas cervejarias de menor porte, que o pessoal trabalha muito com criações de pessoas que estudaram e entenderam um pouco mais desse mercado, entenderam um pouco mais sobre o produto, através do estudo de livros, artigos, procurando em revistas sobre cerveja, enfim, mais ou menos esse é o caminho. Léo, a gente tem uma pergunta aqui do Gerson Gracia, que é o consultor do núcleo de vocês, né? Exato. Ele está pedindo em que momento o hobby ou lazer deu lugar ao negócio na tua vida. Na verdade, na cervejaria Mitra nós nunca encaramos isso como um hobby. Nós já começamos, mesmo pequenos, na cervejaria Mitra, nós começamos aí, eu brinco que nós éramos a menor cervejaria do Brasil, nós tínhamos uma capacidade instalada de 400 litros por mês, era uma capacidade super pequena. Que vocês, obviamente, consumiam, né? Chegavam a vender. Uma parte nós consumíamos. Então, assim, mesmo no começo da cervejaria, nós já começamos pensando em atender o mercado, mas obviamente de uma forma muito vagarosa, exatamente devido àquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é a falta de capacidade de investimento, né? E isso é uma coisa que trava muito as cervejarias. São equipamentos muito caros, enfim, demandam uma quantidade de recursos muito grande. E então nós, desde o começo, nós já pensamos isso como um negócio, mas obviamente começando de uma forma bem cadenciada, bem vagarosa, tanto é que eu não tenho medo de falar isso para ninguém. A primeira produção de cerveja que nós fizemos foi parar no ralo, porque não ficou legal. Então nós fomos aprendendo ao longo do tempo também a fazer as coisas acontecerem dentro da cervejaria e criar as nossas cervejas de maneira cada vez mais primorosa, estudando e estudando. Já são aí praticamente 7 anos nessa função. Mas eu acredito, como em qualquer área, é um processo contínuo de aperfeiçoamento, né? Na produção de cerveja também, né? Então, falando isso, eu quero pedir aqui para você o seguinte, você como um técnico desse setor, onde estão as melhores cervejas especiais do mundo hoje e como o Brasil se encaixa nesse cenário? A gente está perto, a gente está longe? Como é que está a evolução da cerveja especial no Brasil? Nossa, pergunta bem interessante. Olha só, o que acontece? Nós percebemos através de observação dos concursos que existem de cervejas, competições e tal, nós percebemos que há uma variação muito grande de ano para ano em cervejas específicas. Então, por exemplo, uma cerveja que esse ano recebe uma medalha de ouro, no ano que vem ela não recebe nem uma medalha de ouro, nem de prata e nem se classifica para uma final. Então, assim, essa variação em termos de produção, ela existe, ela não é pequena e isso não tem nada a ver com o tamanho da cervejaria, porque nós percebemos isso desde cervejas produzidas por cervejarias pequenas até grandes cervejarias e cervejarias renomadas no mundo inteiro. Então, o que acontece? Isso, obviamente, traz para nós algumas informações bem interessantes. A primeira delas é que há uma variação absurda de matérias-primas de ano para ano, certo? Devido à questão de safras, falta de chuva, excesso de chuva nos plantios de lúpulo, de cevada, enfim. Esse é um dos entraves. O segundo deles, que talvez eu acredito que seja um dos maiores, é a questão de percepção sensorial dos juízes. Isso, os juízes que avaliam uma cerveja, eles mudam de ano para ano. Então, isso faz com que nós tenhamos uma variação muito grande de avaliação nas cervejas.
Mas pensando especificamente em relação a como está o mercado brasileiro em termos de cervejas premiadas, em termos de cervejas de alto padrão, eu vou passar uma informação para vocês aqui bem interessante que eu recebi essa semana passada. A Dama de Piracicaba, cervejaria Dama de Piracicaba, ela recebeu uma medalha de prata no European Beer Cup, uma coisa assim, que é um concurso muito renomado no mundo inteiro de cervejas, e numa Smoked Porter. Eles receberam uma medalha de prata. Isso é uma coisa, um concurso internacional, é uma coisa formidável. E o detalhe é o seguinte: há mais ou menos uns 2 anos eles receberam com uma Mild Lager, que seria a nossa Pilsen hoje aqui, eles receberam medalha de ouro como a melhor cerveja do mundo, a melhor Mild Lager do mundo, ou seja, é a melhor Pilsen produzida no mundo. Então, assim, nós estamos muito bem no mercado em termos de produtos de qualidade. Nós temos criações formidáveis aqui no Brasil, que vão para campeonatos internacionais, excelentes cervejas, que ganham prêmios. Então, assim, eu arriscaria dizer que nós estamos, pensando em tempo que nós temos de desenvolvimento de produtos, nós estamos muito à frente de países renomados como Alemanha, Bélgica e Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos um período de desenvolvimento de receitas, de criações diferentes muito menor. Esses caras lá fora têm 1000 anos, 500 anos de história. Nós temos aqui, na área de cervejas artesanais, nós temos 20 anos, talvez, 25 anos. Então, nós temos uma forma muito acelerada de desenvolvimento de produtos formidáveis aqui no Brasil, muito interessante. Inclusive com o desenvolvimento de estilo novo, Catarina Sour, que é um estilo de Santa Catarina, que foi criado por cervejarias de Santa Catarina e que é um estilo genuinamente brasileiro, é o primeiro. Ô Leonardo, nós temos uma pergunta aqui do Cleverson Birka, que eu considero bem interessante. Eu ia fazer uma pergunta parecida no começo, mas como ele interagiu comigo, obrigado, Cleverson. E que é o seguinte: qual que é o papel do núcleo, né, setorial aqui da SIC de cervejas especiais no fomento do ecossistema cervejeiro da região? Então, basicamente o núcleo ele surgiu com o intuito de desenvolver a cultura de cerveja na região de Cascavel, certo? Nosso objetivo aqui é basicamente congregar forças entre as microcervejarias, entre os representantes de cervejarias artesanais de fora de Cascavel, exatamente com o intuito de melhorar e aumentar essa cultura cervejeira aqui em Cascavel, é fazer com que as pessoas tenham mais acesso a essa cultura, entendam mais sobre cervejas artesanais, cervejas especiais, enfim, cervejas diferentes do convencional. E o nosso intuito basicamente é esse, então é desenvolver esse mercado cervejeiro aqui em Cascavel e desenvolver essa cultura. Para isso nós temos começado agora no núcleo a desenvolver cursos para as pessoas entenderem um pouco mais sobre cerveja. Vamos fazer aí mais eventos, já fizemos eventos de cerveja, festival e tal. Vamos continuar com essa ideia e gerar mais conhecimento através de cursos principalmente. Esse mais ou menos é o intuito do núcleo de cervejas especiais da SIC. Leonardo, para que a gente entenda um pouco mais desse mundo que é tão fascinante, né? Quais são os principais ingredientes, né, utilizados na fabricação desse tipo de cerveja que a gente percebe que atrai um consumidor que é mais exigente, né? Legal. Eu diria que o principal ingrediente é o respeito ao processo de fabricação. Esse é o principal ingrediente, é o que a gente utiliza em maior quantidade nas cervejarias. De maneira geral, os ingredientes, agora falando especificamente em termos materiais, nós estamos falando aí ingredientes que são utilizados por todas as cervejarias. São cevada de malte, malte de cevada, malte de trigo, algumas coisas diferentes, como por exemplo aveia. E aí eu vou com um questionamento bem interessante aqui, e para tentar eliminar um preconceito de uma vez por todas de que cervejas feitas de milho ou de arroz são péssimas. Na verdade, elas são muito boas quando bem feitas. E eu diria que a maioria são mal feitas. Esse é o problema. O problema não é... Oi. Ô Léo, você tocou antes em frutas lá no começo, Sim, né? Eu vou chegar agora nelas. O que acontece? Essas matérias-primas básicas, elas não mudam muito, a não ser em termos de qualidade, de fornecedor para fornecedor. Isso, obviamente, tem uma relevância muito grande no processo de fabricação, mas um dos principais é exatamente a questão do respeito ao processo. Dentro dessa parte, desse ramo de cervejas diferentes do convencional, eu diria que nós temos aí um leque de opções absurdos. Se a gente sair da ideia da lei da pureza alemã, que onde só se permitia a utilização de malte de cevada, lúpulo e água, a levedura não era
não era conhecida ainda na época que foi determinada essa lei da pureza alemã. Fora desse leque pequeno de opções aí que nós temos, apesar de ter um mundo de maltes e um mundo de lúpulos aí a serem explorados, nós temos aí cervejas feitas com frutas, com especiarias, com inclusive a utilização não só de leveduras, mas a utilização de bactérias que acidificam a cerveja. Então nós temos aí um mundo de opções de criações possíveis. E isso faz com que nós tenhamos uma complexidade de aromas e sabores tão grande que dificilmente alguém não vai achar esse ramo fascinante. Exatamente porque isso aguça os nossos sentidos de uma forma esplendorosa. Então nós temos aí um sem número de opções a serem exploradas exatamente na fabricação, mas o principal é o respeito ao processo clássico de fabricação. É uma outra questão que é importante, Leonardo, que precisa ser tratado aqui, em função da gente estar abordando de uma maneira ampla, né, esse mundo das cervejas especiais, é saber se existe algum tipo de risco, né, no processo de produção. E é bom lembrar aqui que recentemente nós tivemos, eu não lembro bem, eu acho que foi no interior de São Paulo, não sei, o caso de uma cervejaria que acabou, infelizmente, até fechando, né, se eu não me engano, por contaminação do consumidor. O que aconteceu especificamente e o que essa situação, né, de maneira especial trouxe de mudança, né, nas cervejarias? Bom, essa parte de riscos em relação à questão da produção de cerveja, ela é uma discussão bem interessante, porque o que acontece? Nesse ramo de produção de cervejas, nós temos aí riscos absurdos, grandes, principalmente, e eu diria que esse é o grande risco, que são para as pessoas que estão dentro da cervejaria. Que como nós trabalhamos numa atividade industrial, assim como qualquer outra, mas em menor escala, nós temos muito risco a questão de acidentes de trabalho. Essas situações são as mais complicadas, assim, eu diria, no ramo de produção de cervejas. Mas em relação especificamente ao que aconteceu, foi na verdade no interior de Minas Gerais, interior não, na capital de Minas Gerais, acho que se não me engano é a capital. O que acontece? Nós tivemos uma contaminação por um líquido de refrigeração dos tanques. E aí eu levanto uma situação bem interessante, que é a questão da qualidade de equipamentos adquiridos pelas cervejarias. Que acredito eu que seja esse talvez uma das principais situações aqui no Brasil. Normalmente o empresariado não atenta muito para isso. A ideia é colocar os equipamentos mais baratos possíveis e simplesmente trabalhar com isso. E às vezes esse tipo de situação pode nos levar ao que levou a situação da cervejaria lá em Minas Gerais, que foi o fechamento da cervejaria e processos e morte de pessoas, enfim, é uma situação bem catastrófica. Mas especificamente com relação a esses líquidos refrigerantes, nós temos sim opções que são bem menos arriscadas na utilização, que é, por exemplo, que nós utilizamos na cervejaria, que é um líquido refrigerante à base de álcool etílico. Álcool etílico é o álcool produzido por uma levedura qualquer, exatamente o que acontece dentro de uma produção de cerveja. Então, o que acontece? Se você utilizar esses líquidos refrigerantes, soluções à base de álcool etílico, que é o que nós utilizamos, é basicamente uma mistura de álcool etílico com água, a uma determinada concentração que não congela a temperatura negativa, basicamente essa é a ideia. Nós temos um risco muito menor para contaminação de produto e tudo mais. Alguns outros cuidados que nós lá na cervejaria temos, eu acredito sim que as cervejarias começaram a tomar muito mais, com relação à questão da vistoria interna de tanques. Então o que acontece? Sempre quando você vai utilizar um tanque de fermentação, você ter por hábito fazer uma vistoria interna de tanque sempre antes da utilização dele é muito importante. E talvez esse seja um dos principais problemas que as cervejarias têm, que é a falta de vistoria de tanques, de equipamentos, né? Então, eu diria assim, pontos bem básicos a serem analisados, que são a parte de vistoria interna mesmo, vistoria geral de fábrica, que já resolveria boa parte desses problemas. Agora, na parte de contaminação, por exemplo, de produtos da cerveja, fora essa parte do líquido refrigerante, eu diria que a cerveja é um produto muito, mas muito seguro. Por quê? Qualquer tipo de contaminação extra que você tiver, com bactérias, com qualquer outro tipo de fungo, ele vai ser muito, muito perceptível no paladar. Isso é nítido. Quando você pega uma cerveja contaminada, você sente, e normalmente a gente não consegue tomar ela.
porque ela tem algum gosto, algum aroma bem estranho ao normal daquele tipo de produto. Então, assim, acredito eu que a questão maior, então, nessa situação de cuidados é a vistoria, a autovistoria da cervejaria, que é observar o que está acontecendo nos equipamentos para ver se eles estão em posição adequada de utilização ou não, em situação adequada de utilização. Esse foi um grande problema que nós tivemos aí no setor, mas eu diria que são situações bem pontuais. Não é generalizado esse tipo de situação de vazamento de tanque e tal. Isso não é comum, assim, é bem atípico essa situação. Bom, essa é a live das 10h30 da SIC, hoje 16 de novembro de 2020. O nosso convidado é o Leonardo Bordim, que é coordenador do Núcleo Setorial de Cervejas Especiais da SIC. Uma das preocupações do núcleo também, Leonardo, é contribuir para celebrar e divulgar a cultura cervejeira, né? E no próximo dia 22 nós vamos ter um exemplo essencialmente ligado a essa questão, né? De celebrar o Dia da Cultura Cervejeira. Por favor, detalhe como será esse evento. Legal. Dia 22, então, no próximo domingo, aqui em Cascavel, nós teremos o Dia da Cultura Cervejeira. O nosso objetivo com esse evento, assim como é o objetivo do núcleo, é divulgar a cultura cervejeira em Cascavel. Então, basicamente, o dia vai contar vai ser lá no Paranauê, aqui em Cascavel, lá no início da Rua Minas Gerais, e vai acontecer o evento das 11 até umas 21 horas, mais ou menos nesse período. E o objetivo nosso é que as pessoas curtam um dia diferente, apreciem cervejas de qualidade, conheçam produtos novos, tanto é que nós vamos contar lá com, se não me engano, de 10 a 13 torneiras de cervejas diferentes, distintas, estilos diferentes. Então o objetivo é a pessoa ir lá, curtir um dia diferente, escutar música, vai rolar uma música bem bacana lá. Vai ter parte de gastronomia também, para quem quiser comer alguma porção, para quem quiser ir almoçar também, nós teremos lá a opção, com parceiros que já estão próximos ali também. Então o objetivo nosso é que você vá curtir um evento diferente, um dia diferente, com tranquilidade, um evento em local aberto, né? Nós teremos aí toda a parte de segurança devido à situação do coronavírus, teremos álcool gel à disposição, teremos toda a parte de higienização constante das torneiras também, obviamente, né? Com álcool 70%. Então todos esses cuidados vão ser tomados exatamente para você ter o máximo de segurança possível e curtir aí um pouco mais essa cultura que é tão fascinante. O Léo, nós temos uma outra pergunta aqui que é do Willimar Irber, a quem eu também agradeço a audiência. O Willimar esteve aqui recentemente com a gente e muito gentilmente falou de um assunto ligado à área econômica e contábil, muito interessante. Obrigado, Willimar. Ele está pedindo aqui o seguinte, ele também diz que é leigo nesse assunto, mas como eu, ele gosta muito de cerveja. E o que ele está pedindo é o seguinte, tem mais demanda ou mais oferta por degustador? E eu quero encerrar essa nossa rodada de perguntas, Léo, pedindo o seguinte, o que uma cerveja tem que ter para que o Léo, né, que é um especialista no assunto, a consuma de uma forma contumaz? Uau, vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, para mim ficou um pouco confusa, na verdade, só deixa eu esclarecer um pouco melhor. Se tem mais demanda Tem mais demanda ou oferta por degustador nessa indústria cervejeira? Uau! Nossa senhora, tem bastante oferta de degustador, viu? Meu Deus do céu, tem muita gente. É o que mais tem, né? Tem muita gente. O cara toma, se diverte e ainda recebe por isso, né, Léo? Sim, exatamente. Tem toda essa ideia bem interessante, viu? Mas nós podemos inclusive fazer de repente um grupo de degustadores aí para pensar nisso para o núcleo, hein? Bom, volta um pouquinho, desculpa, a segunda pergunta foi? O que uma cerveja tem que ter para que você se torne um consumidor dela? Bom, eu acredito, agora estou falando especificamente em relação ao meu paladar, tá? Em relação ao meu paladar, a primeira questão, quando a gente caminha um pouco mais nesse mercado e nesse mundo de cervejas artesanais, especiais, enfim, diferentes do convencional, nós estamos falando aí em termos de cervejas com mais qualidade. Então, para a minha pessoa, a primeira linha de corte é não ter defeitos na fabricação. Então, nós chamamos isso de off-flavors, que são aromas ou sabores não desejados naquele tipo de produto, seja ele porque tem defeito de fabricação, tem contaminação, algum problema de processo normalmente.
Então, assim, a primeira situação é não ter defeitos de fabricação. Esse é o principal questão. A segunda questão que eu como consumidor julgo é um equilíbrio. Então, quanto mais equilibrada a cerveja, maior é o que a gente chama de drinkability, maior capacidade que a gente tem de tomar ela em volumes um pouco maiores. E esse é um dos pontos principais, principalmente da escola alemã de produção de cervejas, que eles pensam sempre em consumos de volumes um pouco maiores de cerveja. Então, esse equilíbrio, ele não agride o paladar e ele faz com que você, pelo menos para mim, tenha mais prazer na degustação. Então, para mim, esses dois são os principais pontos aí na escolha de uma cerveja. Muito bem. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc de São Paulo, responsável técnico e cervejeiro da Cervejaria Mitra de Cascavel, é coordenador do Núcleo Setorial de Cervejas Especiais da SIC, Leonardo Bordim, a quem, novamente, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da SIC, agradeço por ter aceitado de forma tão gentil o nosso convite para participar dessa live das 10h30 de hoje, 16 de novembro. Obrigado, pessoal. Aguardamos vocês lá dia 22, então, no Paranauê. Obrigado pela oportunidade. Boa semana a todos e ótimas degustações. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima.